Olá, olá! Este é o Azul Safira, seu canal de recaps de Manhwa. Acompanhe comigo hoje esta aventura, onde Helena, filha de um duque, precisa trocar de corpo com o príncipe para proteger sua família da extinção. Tudo acontece à noite, em um grande castelo. Roupas femininas estão espalhadas pelo chão, assim como as roupas do príncipe. Ele ainda está na cama com a dona daquelas mechas ruivas. Ele não dorme um sono profundo e calmo. Aos poucos, ela consegue abrir os olhos, seus grandes e lindos olhos dourados. Assim que desperta, observa o príncipe na cama ainda deitado. Sabe que, em pouco tempo, acontecerá a troca de corpos, e por isso é bom ele aproveitar o corpo enquanto ainda pode. Ela o encara por um instante. Não consegue sentir nenhum tipo de remorso, até porque foi por causa dele que sua família, no passado, entrou em ruína total. Mesmo assim, observa o quanto o rosto do príncipe herdeiro é bonito. Sorri porque as coisas estão indo exatamente como imaginou. Depois de tudo que fez para conseguir estar naquele momento com Derek, o príncipe herdeiro da coroa, agora está satisfeita. Aquele jovem era Frederic, o protagonista masculino de uma novela chamada O Príncipe Herdeiro Amaldiçoado. Além de muito bonito, aquele homem era comandante dos Cavaleiros Secretos, os chamados Lobos Negros. Ela sentia algumas dores no corpo, pois havia sido bastante ativa. O tempo todo, olhava para o ombro, onde havia algumas marcas. Mas não tinha problema. Em breve, aquele corpo não seria mais dela. Lembrava-se de quando o príncipe olhava para ela e dizia que apenas queria seu corpo. Enquanto o plano ainda estava em andamento, não havia problemas. Sabia que ele era rude em sua personalidade e agora comprovava que também era selvagem entre os lençóis. Mesmo que não fosse totalmente do seu gosto, poderia ter se perdido nos braços daquele belo homem. Talvez, se não tomasse cuidado, ele poderia roubar seu coração. Ela pensava que havia passado a noite com ele, e quando ele finalmente descobrisse que tinham trocado de corpo, queria ver como reagiria. Enquanto ele ainda dormia, tentava provocá-lo um pouco mais. Achava que, enquanto a troca de corpo não fosse finalizada, poderia brincar mais um pouco com ele. Não demorou muito para que as coisas começassem a mudar. A troca de corpo foi realizada e ela sentiu em si a diferença. Depois daquele instante mágico, abriu os olhos, seus grandes olhos azuis. Já estava no corpo do príncipe. Tocava os cabelos curtos com aquelas grandes mãos musculosas. Tinha dado certo, eles haviam trocado de corpo. Ela sabia que daria certo, mas ver acontecer de verdade era outra história. Não se importaria em ficar naquele corpo musculoso por algum tempo. Começou a se vestir. Próxima à cama, olhou para seu antigo corpo e se despediu dele. Abaixando-se um pouco, observou direito. Sempre achou aquele rosto bonito, afinal, já havia passado 15 anos vivendo nele, desde que aconteceu a transmigração. Aquela mulher era a filha mais nova do Duque Chandler, elogiada como a mais bela do Império. Aquela era Helena Chandler. É claro que, em toda a história de princesa e troca de corpo, antes a protagonista era apenas uma moça comum, uma estudante universitária quieta. Mas isso havia sido há 15 anos. Algo aconteceu em seu mundo real. Ela transmigrou para o corpo de Helena, quando a garota ainda tinha 6 anos. Na época foi um choque, uma adolescente em um corpo de criança. Mas, aos poucos, tomou gosto por aquela aparência. Agora, olhando o rosto que havia pego emprestado por tanto tempo, sabia que novamente havia trocado de corpo. Desta vez, estava no corpo de um príncipe. Mesmo assim, era difícil deixar aquele corpo para trás. Pensava nisso enquanto olhava para a mulher deitada, que deveria dormir bastante para se recuperar da troca. Ele também poderia sentir cansaço, mas o corpo de Derek era 1000 vezes mais forte do que o frágil corpo de Helena. Ainda mais porque foi ela quem conjurou o feitiço, por isso, a pessoa atingida sofreria mais com o cansaço. Agora, no corpo do príncipe, estava pensativa, mas não devia. Havia 1000 razões para ter roubado o corpo do príncipe herdeiro. Agora teria que escapar. A novela onde transmigrou era O Príncipe Herdeiro Amaldiçoado. O que não havia sido dito antes é que esta história era voltada para maiores de 20 anos.
Resumindo, o Império, em guerra com o reino vizinho, enviava o príncipe Derek como refém político. Ele fora amaldiçoado por um mago. No final, apaixonar-se-ia pela heroína, que romperia sua maldição depois de uma noite apaixonada. Mas a família Chandler foi sentenciada à extinção pelo louco Derek. A primeira vez que Derek se deu conta de que havia algo errado com seu corpo, chamou o médico real e ordenou que o examinasse. Infelizmente, era seu irmão mais velho e, é claro, não pôde curá-lo. O problema de Derek não era a enfermidade, mas sim a maldição que corrompia seu corpo. Agora, Helena, no corpo dele, pensava em todas as coisas que teve que aturar por causa do príncipe. Sabia também que o tratamento com pequenas doses de veneno era comum, mas Derek, enlouquecido pela maldição, acusou toda a família Chandler de traição. Todos foram brutalmente eliminados, não restou ninguém. Ela se lembrava que a heroína retirou a maldição do príncipe Derek com uma poção que ele deveria tomar por 15 dias. Sabia que isso poderia ser preparado, mas o problema era que Derek estava traumatizado e odiava a magia. Até mesmo explicar-lhe sobre a maldição poderia ser considerado traição, e tudo levaria ao mesmo fim. Foi por isso que precisou roubar o corpo dele. Não havia outra maneira de fazê-lo beber a poção mágica. Olhando-se no espelho, pensava que o corpo do príncipe não era tão ruim. Chegar até Derek não fora fácil. Lembrava-se de que, quando ele se tornou adulto, tentou se aproximar e seduzi-lo de propósito. Mas ele sempre foi astuto. Mesmo assim, ela sempre odiava o fato de ele questionar o motivo de suas atitudes. Ele sempre foi indiferente e cruel com ela, apesar de seus largos sorrisos e demonstrações de carinho. Se tivesse sido amável sequer uma vez, talvez agora ela sentisse remorso. Mas não foi o caso. Agora, não sentia nenhuma culpa. Não queria dizer que Helena não gostasse um pouco dele. Até gostava. O problema era que não se importava. Por isso, na noite anterior, quando ele a chamou, pedindo que se arrumasse e fosse encontrá-lo, ficou petrificada. Havia esperado tanto por aquele momento que não sabia como reagir. Ficou parada, analisando-se, tentando entender se aquilo era mesmo verdade. Mas não tinha tempo para essas coisas. Apertou com força seu leque. Agora, no presente, no corpo do príncipe, lembrava-se de como havia trabalhado duro para retirar a maldição no passado e nunca ouviu sequer um obrigado. Também não importava. Seu único objetivo agora era o corpo do príncipe. Já estando na presença do marquês, que sempre se mantinha de prontidão para atendê-lo, e vendo que ele se reverenciava sem notar nada de estranho, parecia que tudo estava dando certo. O marquês dizia que o vento e a chuva já haviam parado e o sol começava a brilhar do lado de fora. Isso era bom. Com o tempo limpo, o sinal do cúmplice de Helena seria mais fácil de ser enviado. O pássaro branco com a fita vermelha poderia chegar até a janela de onde estavam. E assim foi feito. Um dos guardas avistou o pássaro e gritou. A ave mensageira da família real estava rodeando o local. Ela trazia uma fita, e isso só poderia significar que alguém da família real estava gravemente ferido. Logo, todos imaginaram que fosse a imperatriz Elise. Junto com rapidez, o príncipe ordenou que todos retornassem. Estava tudo conforme seus planos. Enquanto isso, os primeiros raios de sol passavam pela janela e acordavam o príncipe, agora no corpo de Helena. Enquanto tentava se levantar, sentiu-se cansado. Ainda não entendia por que estava tão fraco. Parecia que havia sofrido grande esforço por muito tempo. Quando viu o sol refletir no espelho, teve a curiosidade de olhar. Ao ver seu reflexo, ficou estático. Queria entender o que estava fazendo naquele corpo que não era o seu. Nas lembranças da protagonista, na noite anterior, enquanto chovia, ela estava nos aposentos do príncipe. Ela se recordava de como ele sempre recorria a uma caixa azul, que ficava ao lado da escrivaninha. Ele costumava colocar um comprimido na boca e pedia que Helena também fizesse o mesmo. Dizia que, com aqueles pequenos comprimidos, tudo seria mais divertido, ainda mais se os dois tomassem juntos. Ela não se importava muito, até porque não queria, de jeito nenhum, estar ali com ele. Apesar de fingir que também achava divertido no fundo, apenas cumpria seu plano, como uma atriz habilidosa. Continuou a disfarçar, mostrando interesse sincero pelo príncipe. Deixava que ele acreditasse que podia usá-la como quisesse, quando, na verdade, era ele
quem estava sendo usado o tempo todo. Agora, no corpo do príncipe, ela caminhava pelos corredores, passando pelos criados. Enquanto isso, ainda estava perdida em pensamentos sobre a forma como Derek sempre a tratou ou recordava-se de como interpretou o papel de apaixonada durante todo aquele tempo, deixando nele marcas profundas. Foi trazida de volta à realidade, mas continuava pensando que, no fim das contas, até uma equipe falsa podia produzir bons resultados, apesar de ter apenas usado o príncipe, até que tudo aquilo tinha sido divertido. Enquanto caminhava, o mordomo perguntou se a filha do duque ainda estava dormindo, referindo-se a Helena, se ela apenas ficou em silêncio, exatamente como Derek faria. Depois, fingiu desinteresse e perguntou sobre o que ele estava falando. O mordomo, entendendo as palavras de Sua Alteza, disse que deixaria as coisas que o príncipe havia solicitado com as criadas. A protagonista sabia que Derek nunca tinha se preocupado com ela, nem mesmo durante os 2 dias em que estiveram juntos. Então, certamente, tudo aquilo era apenas obra do mordomo. Lembrava-se de quando o príncipe só lhe entregava presentes que outras mulheres tinham rejeitado. Nessas ocasiões, embora cheia de raiva, fingia não se importar e até agradecia. Por isso, tinha certeza de que aqueles presentes eram escolhidos pelos assistentes, não por ele, e se sentia satisfeita em imaginar como seria ridículo vê-lo recebendo as porcarias que sempre reservava para ela. Não demorou muito e o príncipe despertou, agora preso. No corpo de Helena, ele não estava nada satisfeito e, a cada reação brusca que fazia, sentia-se fraco e cansado. Foi até a janela e percebeu que tinha sido deixado para trás. Aquela sensação só tornava o momento ainda mais sufocante. Com o semblante fechado, custava acreditar no que estava acontecendo. Logo pensou que tudo só podia ser obra de Helena, ficou tão pasmo que começou a apertar o tecido do vestido e a bater na porta de vidro, acreditando que aquela maldita havia arruinado sua vida. Enquanto isso, as empregadas corriam para auxiliar o que acreditavam ser a senhorita Helena. Ficaram horrorizadas ao descobrir que o príncipe havia partido após passar a noite com ela. Agora, no corpo de Helena, ele tinha que escutar as criadas falando mal de si mesmo e de como era cruel. Era tudo injusto, afinal tinha sido ele quem passara a noite com ela, e agora era tratado como se tivesse sido abandonado. Ele não conseguia acreditar na situação absurda em que estava preso. Queria saber como ela tinha feito aquilo com ele. Até a sua voz agora era aguda e feminina. O príncipe percebeu que nada poderia ser feito enquanto estivesse preso naquele corpo. Suspirou e pediu que as empregadas o deixassem sozinho. Não entendia por que aquele corpo era tão frágil, tremia e pensava em como poderia sair daquela situação. Agora fazia sentido Helena estar sempre sorrindo e correndo atrás dele durante todo aquele tempo. Era impossível ter acabado daquela forma apenas por passar uma noite com ela. Cheio de raiva, começou a descontar nos presentes e nos objetos ao seu redor. Era odioso lembrar que, fora ele mesmo quem havia proposto aquela aproximação, e ainda mais revoltante saber que ela tinha planejado tudo, planejou roubar o corpo dele e fugir daquele reino. Agora estava claro para ele. Havia sido apenas usado. Na mansão da família da protagonista, Helena repousava sob os cuidados atentos das empregadas. O príncipe, preso no corpo da jovem, mal conseguia se mover da diferença entre aquele corpo delicado e o seu corpo original forte, atlético e cheio de músculos. Era gritante, do canto da cama. Olhava a escrivaninha de Helena e notava os livros, cadernos e objetos pessoais que revelavam pequenos fragmentos da vida dela. Enquanto as empregadas se dirigiam à senhorita, o príncipe só conseguia pensar em como Helena fora sorrateira. Lembrava-se do jeito como ela sempre se jogava para cima dele e como parecia entender cada palavra que dizia. Agora, diante do espelho, experimentava uma sensação estranha. Sentia-se atraído pela própria imagem refletida. As empregadas, por sua vez, olhavam preocupadas. Não compreendiam por que a jovem senhorita estava tão diferente. Mas ninguém poderia imaginar o que se passava, de fato, na mente do príncipe.
Mesmo encarando o espelho, não conseguia encontrar respostas. Deveria existir um motivo para Helena tê-lo seguido por tanto tempo. Recordava-se dos momentos em que ela se mostrava atenta às conversas e se agradava da companhia dele. Chegou a pensar que Helena desejava o posto de princesa herdeira, o que beneficiaria não apenas a ela, mas também a sua família. No entanto, em vez disso, ela roubou seu corpo e o deixou preso naquele frágil invólucro. Cerrando os lábios, o príncipe compreendia. Enfim, qual era a resposta de Helena? Ela havia planejado tudo desde o início. E, por mais que ele se sentisse traído, não podia negar que aquilo era típico dela. Esperta, habilidosa e extremamente calculista para entender melhor a história entre Helena e o príncipe, era preciso voltar um pouco no tempo. No passado, o império sofrera um ataque devastador, e o príncipe fora entregue como refém em nome da segurança de seu povo. A decisão viera diretamente do imperador e da imperatriz, seus pais biológicos. Ele nunca esqueceu a indiferença no olhar deles ao despachá-lo, como se fosse um fardo. Desde cedo, aprendera que não podia contar com ninguém além de si mesmo. Precisou reprimir lágrimas e erguer uma muralha de frieza ao redor do coração levado ao reino inimigo. O Império de Aslon enfrentou constantes tentativas de envenenamento, ataques de mercenários e planos de sequestro. Servos que o acompanhavam eram desencorajados a permanecer vivos. E, diante de tantos perigos, o jovem príncipe se transformou em alguém implacável. Recrutou mercenários, forjou alianças improváveis e salvou milhares de vidas em nome do Império. Empunhando a lendária espada Morgan, conduziu os cavaleiros de Eliatia sem vitórias consecutivas. O refém regressou como herói. Durante as celebrações de sua volta, chamou-lhe a atenção uma jovem de longos cabelos ruivos. Helena. Ela era conhecida como a Rosa da Sociedade, filha do poderoso Duque de Sander, invejada pelas damas e desejada por muitos homens. O príncipe, ainda que intrigado, jamais permitiu que ela percebesse o interesse em seus olhares. Aos poucos, contudo, descobriu-se envolvido em sensações que não conhecia e Helena parecia provocá-lo apenas com a forma graciosa de caminhar ou com o brilho dourado dos olhos. Mesmo assim, como príncipe herdeiro, não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza. A cada tentativa dela de se aproximar, ele respondia com frieza. Mas, no fundo, sentia-se perturbado. Era impossível não se perder em conversas que, com ela, até sobre flores pareciam fascinantes. Helena possuía inteligência, beleza e uma habilidade incomum de ler os pensamentos dele. Mesmo quando disfarçava seu desinteresse, ela percebia. Com o tempo, o príncipe começou a admitir que, talvez, aquela mulher fosse capaz de se tornar princesa herdeira. E foi nesse ponto que, aos poucos, começou a cair em sua armadilha. Agora, aprisionado no corpo de Helena, entendia a jogada ousada dela. A mulher ruiva permanecia deitada em pijamas, deixando que os rumores se espalhassem. Todos comentavam que o príncipe herdeiro era cruel. Enquanto isso, ele, impotente, só podia reconhecer que Helena havia vencido. Enquanto isso, no palácio, Helena, no corpo do príncipe, continuava a tomar decisões e agora falava a respeito da imperatriz. Conforme seu plano para roubar o corpo do príncipe, precisou contar com a ajuda de um parceiro para soltar um pássaro com uma fita vermelha indicando que alguém do palácio estivesse doente. Mas o mordomo contava que tudo não passava de uma peça que alguém com tempo livre resolveu pregar no império. Enquanto fingia não se importar e olhava alguns papéis, ele pensava que ainda bem que não descobriram que o assistente dela havia enviado um pássaro com uma informação falsa. Ao caminhar pelos corredores do palácio, pensava que foi um êxito ter conseguido entrar de forma segura. De canto de olho, olhava para o seu assistente, sabia que dali para frente começaria o verdadeiro teatro e deveria prestar atenção para jamais revelar sua identidade. Por sorte, tinha seguido o verdadeiro Derek por muito tempo e sabia o jeito que ele andava e suas predileções. Também conhecia muito bem a estrutura do palácio, por isso não se perderia. Não era à toa que seguiu aquele príncipe mimado por tanto tempo. Agora era apenas colocar o seu plano em vigor.
Também planejou tirar o irmão do trabalho por enquanto, pois não queria encontrá-lo. Depois de ter decidido trocar de corpo com Derek, a parte que mais preocupava Helena era a considerável quantidade de trabalho oficial que ele tinha para resolver. Ela se lembrava de tê-lo espionado várias vezes e sabia que aquele príncipe, apesar de mimado, trabalhava até tarde todos os dias da semana. Sempre pôde contar, mesmo que indiretamente, com a ajuda dos irmãos para saber mais sobre o estilo de trabalho necessário na ocupação do príncipe. Existiam mais coisas relacionadas ao banquete do que coisas realmente importantes para o país. Enquanto estava imersa em seus pensamentos, de repente apareceu o mordomo e perguntou algo para Helena. O assistente do príncipe era o Marquês Serville e sempre estava atrás dele, querendo ajudá-lo. Dessa vez, o Marquês queria algo, no entanto, apenas lançou os olhos no príncipe, que também olhava para ele. O Marquês queria falar algo e, com a permissão do príncipe, pôde se pronunciar. É claro que Helena estava apreensiva, achava que talvez, pelo Marquês ter passado muito tempo com o príncipe, pudesse ter notado algo diferente no comportamento dela. Ele avisou que tinha passado tempo vigiando e, quando disse isso, conseguiu a total atenção de Helena, que o olhava com os olhos azuis do príncipe. No entanto, tudo o que o Marquês queria era pedir a Vossa Alteza que dormisse um pouco, se alimentasse e descansasse em seu aposento. Embora por fora ainda mantivesse o mesmo semblante, por dentro Helena estava aliviada por não ter sido descoberta. Para evitar qualquer tipo de conflito com o Marquês Serville, decidiu fazer o que ele sugeriu. Pediu apenas que seu assistente, por gentileza, lhe trouxesse um livro, e quando foi perguntado sobre o título, Helena foi categórica. Queria o livro A Comédia e a Tragédia do Império, escrito por Diane. Ela havia escolhido esse livro propositalmente, pois já tinha notado que na biblioteca do Palácio Imperial aquele título não existia. O livro já estava preparado de antemão por seu companheiro, que o entregaria em mãos ao Marquês no mercado. Helena observava o Marquês se distanciando e sabia que dali a algumas horas poderia receber o livro que queria. Ouviu que havia apenas uma cópia daquela obra, mas seu assistente já tinha preparado tudo no mercado e logo a traria de volta, sem saber o que escondia dentro dele. Enquanto isso, usufruindo do corpo do príncipe, Helena sentou-se e pôde relaxar por alguns instantes. Estava apreensiva, sabia que tinha 15 dias para curar a maldição de Derek e voltar ao seu corpo. Assim estaria livre novamente. Sentada, já podia imaginar a reação do príncipe quando estivesse finalmente livre da maldição. Em outro local, na residência de Helena, o príncipe estava diante do espelho e ainda não tinha se acostumado com as suas madeixas ruivas. No entanto, era sempre bem acompanhado pelas empregadas de Helena, que faziam de tudo para tratá-lo bem. Apesar disso, viviam falando mal do príncipe e de como ele havia sido ruim ao tratar Helena daquela forma. As manchas da noite que passaram juntas ainda estavam nos ombros de Helena e o príncipe as observava diante do espelho. Notava como aquele corpo era realmente frágil. Se soubesse disso, teria tocado com um pouco mais de delicadeza. Foi então que ficou irritado, pois se lembrou de que foi exatamente Helena quem pediu para que ele deixasse a sensibilidade de lado. Agora concluía que ela havia feito tudo de caso pensado, queria que ele perdesse a cabeça e a sensibilidade. Ela fez de tudo para deixá-lo enlouquecido e assim ele deixasse marcas em seu corpo. Agora entendia por que ela havia sido tão cortês e selvagem ao mesmo tempo. Pensou que se não estivesse tão solitário na vida, jamais teria caído naquele conto do vigário. Disse obrigado na frente do espelho e queria apenas ver refletida de novo sua masculinidade. Enquanto isso, tinha que escutar as pessoas dizerem que ele era mau por ter abandonado a senhorita Helena. O príncipe no corpo dela ainda sentia muitas dores lombares, até porque Helena havia sido bem ativa o tempo todo. Sabia que depois quem sentiria todas aquelas dores no corpo seria ele. E o pior de tudo, as empregadas ainda comentavam o quanto o príncipe havia sido malvado por causar todo aquele sofrimento a Helena. Ele apenas pensava que elas não sabiam de nada. Também refletia sobre o que os irmãos de Helena poderiam estar pensando dele. Enfim, todos que conheciam a doce e frágil Helena estariam pensando horrores do príncipe, quando, na verdade, ele apenas havia lhe dado bastante alegria. Mas não era assim que as empregadas pensavam. Cada olhar que lançavam para Helena vinha acompanhado de um pensamento ruim. Achavam que ela era inocente, apenas por ter um corpo frágil e uma aparência amável. De todas as formas que o príncipe analisava, sempre chegava à mesma hipótese. Helena havia planejado tudo minuciosamente.
Em todo o tempo, ela tramou cada detalhe do que faria no futuro. Até mesmo quando parecia estar apenas sendo ela mesma, estava planejando acabar com ele. Muito poderia ser dito sobre Helena, mas uma coisa o príncipe tinha que admitir. Ela havia sido muitas vezes mais inteligente do que ele. Agora precisava de um plano para deter Helena. Precisava recuperar seu corpo verdadeiro. Deitado, perguntava-se como Helena estaria usando o corpo dele. Pelo que se lembrava, não havia nada de especial no que bebeu ou comeu naquele dia com ela. Apenas recordava de Helena o tempo todo sendo feliz e gentil com ele. Não era possível que apenas uma noite juntas tivesse causado a troca de corpos. Ele pensava que se esse fosse o motivo e o resultado fosse realmente a troca, a solução seria simples. Bastaria passar mais uma noite com ela. Mas não sabia como se aproximar de Helena novamente. Com a lua cheia cobrindo o céu, o palácio ficava ainda mais iluminado. Já tinham-se passado alguns dias desde que Helena havia possuído o corpo de Frederic Lafronze, ou Derek, como ela gostava de chamá-lo. Tudo estava indo bem graças às minuciosas preparações na vida de Derek feitas por ela, e também o jeito antipático dele com todos ajudava bastante a desenvoltura dela. Ele era imune aos olhares frios do imperador e da imperatriz, apenas movia sua bebida enquanto suportava a existência deles. E Helena faria perfeitamente o mesmo papel, apesar de estar profundamente triste em ver que os dois sequer olhavam para o filho. As cenas com o imperador e sua esposa eram sempre desagradáveis, já que os dois não estavam bem nem com o próprio filho. O jantar parecia mais tortura do que uma hora familiar afetiva, muito diferente do lar animado e dócil de Helena. Mesmo assim, ela continuava. Sabia que seu coração doía, mas graças à sensação que o coração de Derek tinha, ela conseguia suportar. Ele parecia já estar acostumado e tinha criado uma carapaça impenetrável, capaz de anular qualquer emoção que pudesse sentir. Ela achava que deveria ser por ter estado controlando as emoções desde a infância. Nem mesmo Helena se sentia bem em saber que Derek havia sofrido tanto. Mesmo assim, não poderia fazer nada e também não era problema dela. Deveria se concentrar em livrar sua própria família da extinção. E também, Derek havia se comportado muito mal com ela. Mais uma vez, o Marquês chegava e perguntava se Derek já havia acabado sua refeição. Sempre muito atencioso, ele dizia que havia acabado de preparar um chá da maneira em que tinha sido pedido para ele. Helena sabia, era hora de tomar o chá novamente. O assistente também informava que tinham chegado mensagens da casa do Duque Chandler. É claro que era da senhorita Helena mais uma vez. No corpo do príncipe, ela deu as costas e pediu que o marquês as devolvesse. Não se importava se demorasse 3 ou 4 dias para o mensageiro voltar de onde veio. Mesmo com as insistências do marquês, o príncipe foi categórico e não quis receber as mensagens dela. Enquanto sentia o aroma do chá, Helena colocava a mão em seus cabelos e pensava no que estava acontecendo. Mas não poderia ser fraca, tinha que usar o remédio para melhorar o corpo do príncipe. Só então estaria livre daquele corpo amaldiçoado e daquela casa onde as pessoas eram hostis. Era simples, os dois não deveriam se encontrar antes que ela conseguisse terminar o seu trabalho. Deveria livrá-lo do causador da maldição. E era apenas por isso que eles estavam naquela troca de corpos, e, como era algo temporário, não era bom que se encontrassem. Ela estava se concentrando em jogar fora aquela maldição de troca de corpos. Era difícil manter uma variável como o encontro entre os dois. Enquanto segurava o livro A Comédia e a Tragédia do Império, começou a folheá-lo para ver onde estava o envelope que ela precisava. Até que o encontrou, estava ocasionalmente dentro de uma das páginas do livro. Ali tinha o ingrediente do antídoto que o povo estava contrabandeando. Tinha sido enfim moído e estava pronto para o consumo. Quando o medicamento se dissolvia em água, como chá, o antídoto simplesmente se revestia. Ela havia preparado a dose com antecedência, ele só tomaria quando fosse 4 horas em ponto. E assim, como em um ritual, observou o horário exato do ponteiro do relógio para tomar a bebida infundida na poção. Mesmo no corpo de Derek, que era acostumado a bebidas amargas e fortes, Helena teve dificuldade em beber. Ela achava que deveria estar animada, agora só tinha que fazer isso por mais uma semana. E assim, a tal semana havia se passado. Ao todo, tinham sido 15 dias desde que ela pegou emprestado o corpo do príncipe. Também era o dia em que removeu a maldição e iriam retornar aos corpos originais.
E para que tudo desse certo, os rumores seriam sobre o príncipe ser implacável com a senhorita Helena. Todos já falavam sobre isso, e ficou pior quando notaram que o mensageiro devolveu as cartas de Helena para o príncipe. Ela achava que se voltasse para o corpo original, Derek iria buscá-la. Dessa vez, simplesmente não o veria e usaria a desculpa de que estava ofendida. E depois de tudo o que aconteceu próximo ao rio, era bem plausível que ela não quisesse mais vê-lo. Pensava que se alguma vez se encontrassem de novo, ele iria querer explicações. E ela, claro, iria fingir que não sabia de nada. Usaria a desculpa de que estava assustada porque trocou de corpo de repente. Diria que não sabia nada sobre aquela maldição e apenas teve aquela atitude pois não queria causar nenhum dano à honra do príncipe. Assim, ele poderia procurar à vontade. Não iria dar a ele informações sobre a maldição até o final, até porque a maldição de Derek foi conspiração em segredo pelo vilão. Ele, que havia sido derrotado na tentativa de eliminar o príncipe, era um mago que havia colocado em Derek uma maldição de troca de corpos. Isso iria acontecer quando passasse a noite com uma mulher, e se a maldição fosse ativada, Derek deveria pressionar a mulher para evitar que sua alma desaparecesse daquele mundo. Se o novo imperador perdesse seu corpo, ela poderia fazer muitas coisas no momento. Depois que o libertasse da maldição, ele ficaria bem. O imperador encontraria seu amor e ficaria conhecido por todo o império. E escolheria uma, que não seria ela. Ela não queria ser a noiva dele, já que Derek tinha uma personalidade má, ao contrário dela, que tinha uma vida feliz e queria continuar com seus pais e ter uma vida amável junto com eles. Queria constituir uma família, mas deveria escolher alguém de família tão prestigiada quanto do Duque Chandler. Poderia ser alguém como o Conde de Silver. Foi incrível notar, assim que começou a pensar no jovem filho do Conde de Silver, ele apareceu. Ele parecia querer um instante para conversar com o príncipe herdeiro. E Helena olhou para aquele homem através dos olhos do príncipe. Mas naquele dia o jovem estava diferente, tinha passos mais decididos e estava com o punho fechado. Ela, que era acostumada com aquele jovem sempre sorrindo e cortejando, agora via-o prestar reverência ao príncipe herdeiro. Via que o filho mais velho do Conde Silver, Pierre, era um jovem extremamente sério quando não estava com ela. Ela olhava para ele, imaginando que talvez ele pudesse ser seu prometido. Por isso se atrevia a dar uma olhada mais nele. E, como sempre, estava muito bonito, mas alguma coisa estava estranha, não estava como habitual. Pelo que se lembrava, Pierre estava sempre sorrindo. Porém, naquele momento, estava sério, chegava a exalar uma certa tristeza. Enquanto Helena, no corpo do príncipe, fingia não olhar e nem notá-lo, mexia em alguns papéis e pensava que deveria descobrir o que estava acontecendo. Pierre falou com o príncipe que, no caminho, encontrou um mensageiro da casa do Duque Chandler. Foi nessa hora que o príncipe aproveitou para dizer que deveria ter encontrado o mensageiro quando ele pediu para devolver a carta que a senhorita Helena mandou para ele. O semblante do jovem Pierre, que já não estava bom, ao ouvir aquelas palavras ficou pior. Porém, deveria se controlar. Ali, ele era apenas um servo que estava diante de sua Alteza Real, o príncipe herdeiro daquele império. Respirou fundo, procurando não irritar o príncipe, mas disse que ele estava sendo muito grosseiro e deveria repensar como tratava a senhorita Helena. Enquanto ouvia isso, ela mesma não acreditava que ele estivesse indo contra o príncipe para defendê-la. Pierre Silver, filho do Duque de Silver, em muitos sentidos tinha muito a ver com Helena. Para começar, o Conde de Silver e o Duque de Chandler pertenciam à facção do imperador. Sendo assim, as casas se igualavam, e o melhor de tudo, o pai de Helena e o Conde eram próximos, e Pierre tinha uma boa relação com os irmãos dela. Os irmãos dela frequentemente elogiavam a personalidade dócil de Pierre, mas, infelizmente, Helena sempre teve uma sorte ruim quando se tratava do Conde Silver. Ela se lembrava de que, nos bailes, não poderia se aproximar da família e nem sequer cumprimentar a senhorita Silver. Por mais que quisesse fazer amizade, não podia. Ela tinha que permanecer fiel aos seus propósitos de seduzir o príncipe. Por isso, diversas vezes passava por ela e não a cumprimentava. Mesmo que tivesse uma boa relação, não poderia simplesmente se aproximar primeiro da senhorita e tentar conversar com ela. Porque ela era a heroína da novela O Príncipe Amaldiçoado. A loira era Lillian Silver. Depois de passar a noite com Derek, ela estaria destinada a se apaixonar por ele, que era o par na novela. Então, isso fez com que Helena sempre ficasse desconfiada dela. Não podia perturbá-la por ter boas relações entre familiares. Iria terminar aquela reunião e tudo o que tinha que fazer era segurar o desejo de ir cumprimentá-la primeiro.
Assim que o príncipe voltasse para o reino, ela já tinha a intenção de seduzi-lo com todas as forças. Não podia permitir que Lilian interrompesse seus planos. Ela se mostrou uma rival nada fácil de vencer. Ela sabia que não era justo, mas não podia fazer nada, já que a vida dela e da família estavam em risco. Agora, no corpo do príncipe, se lembrava disso. Achava que passar a noite com Derek tinha deixado Lilian em vantagem. Por isso, quando fosse ver de novo a senhorita Lilian, iria cumprimentar. Mas antes disso, teria que conversar com Pierre, que estava bem à frente dela, e ainda esperava uma resposta. Por isso, perguntou aos jovens se o tratamento em relação à casa do Duque Chandler tinha sido descuidado. Felizmente para Pierre, ele estava diante de Helena, pois, se demonstrasse toda aquela raiva para o príncipe herdeiro, não saberia como poderia agir. Mesmo assim, deveria agir como o príncipe agiria, com sabedoria, apesar de achar que deveria agradecer a Derek por não ser ele naquele momento. Sendo breve, com a resposta para Pierre, disse que iria observar melhor o tratamento e decidir se mudaria ou não. Mesmo a resposta sendo vaga, Pierre parecia ter gostado dela, e isso já era alguma coisa. Enquanto Pierre observava o príncipe, ele perguntou se era tudo que tinha para tratar com ele. Mas Pierre avisou que tinha mais algo. Dizia que Cedric, o filho mais velho do Duque Chandler, e o segundo filho haviam solicitado um favor. Por isso, ele havia ido falar com Sua Alteza. Helena imaginava que eles quisessem ficar próximos da irmã, por isso queriam alguns dias livres para se certificar da saúde física e mental de Helena. Eles queriam aqueles dias livres para cuidar de Helena e evitar ver o rosto do príncipe. Pensava que, como os irmãos não tinham ido trabalhar, isso queria dizer que o príncipe herdeiro estava recebendo bastante carinho deles. Por isso, resolveu aceitar a petição e garantir que aqueles dois passassem um bom tempo com o príncipe. Enquanto Pierre estava para sair, ainda fez mais uma última pergunta ao príncipe. Queria saber sobre o banquete de aniversário do imperador, se ele iria com Helena. No entanto, o príncipe apenas respondeu que não e não deu mais espaço para outras perguntas de Pierre. Isso já era o suficiente para o jovem de cabelos prateados. Enquanto isso, na mansão Chandler, os irmãos de Helena procuraram tratar muito bem o príncipe, mimando-o como se fosse a irmãzinha deles. O príncipe, no corpo de Helena, estava recebendo muito amor e carinho, chegava a ser enjoativo. Para ele, era algo novo, já que sua família não era tão afetuosa quanto a de Helena. E notava que o tempo que os irmãos passavam com ela era maior do que o tempo em que ela tinha para ficar sozinha. Enquanto estivesse com eles, o príncipe deveria agir como Helena, para não despertar nenhuma suspeita. No entanto, quando mencionaram o rio Isla, o príncipe lembrou de ter sido rejeitado por Helena. E não conseguiu disfarçar o rosto de tristeza. Ainda não tinha superado ter sido usado e abandonado. Assim que falaram sobre esse assunto, os irmãos ficaram inquietos, pois sabiam que Helena ainda estava sofrendo. O irmão que teve a delicadeza de falar sobre o assunto começou a dar tapinhas na boca como se estivesse se autopunindo. Depois, os dois dedicaram ainda mais tempo a Helena, para que esquecesse as mágoas do coração. Mas é claro, quanto mais eles faziam isso e falavam mal do príncipe para ela, mais o príncipe ficava irritado, pois não entendia o ponto de vista deles. Se dependesse dele, diria a todos que havia sido usado e depois abandonado como um objeto qualquer. Além de ter sido abandonado, ainda teve como presente uma estadia no corpo feminino de Helena, vivendo no habitat dela, no quarto e nas coisas de que ela gostava. Por diversas vezes, ele se olhava no espelho sem acreditar que estava preso no corpo dela. 15 dias tinham se passado desde que trocaram de corpo, e mesmo assim, ele tinha que manter a aparência de que estava com o coração partido e ouvir as pessoas falando mal dele mesmo. Ainda não aceitava que Helena havia partido depois de desfrutar uma noite inteira com ele e até mesmo devolver os presentes que ele havia dado. Sempre que se olhava no espelho, gostava do que via, já que o rosto dela era algo ao qual ele já tinha se acostumado. No entanto, a aparência nos últimos dias era como se tivesse envelhecido 80 anos. Mesmo assim, ele guardava mágoa e não iria deixar uma mulher que o envergonhou tanto partir. Depois de vasculhar muito o quarto de Helena, o príncipe finalmente havia encontrado um livro que estava muito bem guardado. Agora se sentia satisfeito. Parecia que tinha encontrado algo importante que Helena se prontificou em guardar muito bem. O livro de capa vermelha tinha o título O Segredo da Princesa. Ele não pensou duas vezes antes de começar a folheá-lo, apesar de parecer um livro bem comum. Mas, já que estava bem escondido, deveria ser algo importante para ela. Enquanto estava com o livro em mãos, achava que ela havia sido descuidada.
Quando começou a observar o conteúdo do livro, arregalou os olhos, surpreso. Não podia ser, Helena tinha pregado mais uma peça nele. Aquele livro estava cheio de figuras masculinas peculiares, e todas trajavam pouquíssima roupa. O príncipe olhava aquelas pessoas e arregalava os olhos. Não podia crer que ela tinha um álbum de modelos masculinos. Movido por uma raiva enorme, arremessou o livro fora. Agora sabia que ela havia calculado até mesmo isso. Sabia que ele iria revirar e encontrar algo. Mais uma vez se jogou em cima da cama, chateado, enquanto olhava para o teto. Depois, teve a ideia de buscar seu espelho, que sempre ficava debaixo do travesseiro. Ele conservava o estranho hábito de sempre ficar encarando os olhos dourados de Helena. Dizia que iria encontrá-la de qualquer forma. Ele queria seu corpo de volta, e era bom que estivesse no seu estado original. Pensava que, se precisasse ter mais envolvimento com Helena para ter seu corpo de volta, ele faria. Mas algo dentro dele dizia que não veria mais com tanta facilidade o sorriso gentil de Helena quando fingia gostar dele. Aquilo parecia deixá-lo inquieto, pois não havia nada que aquele príncipe, no corpo de Helena, pudesse fazer. Já que todas as coisas nas quais ele se preocupou realmente aconteceram. Porém, haviam-se passado 15 dias desde a troca de corpo e, pela manhã, no dia seguinte, assim que abriu os olhos, o príncipe ficou admirado. Ao olhar para o teto, notou que estava em seu palácio. Ele não podia crer, olhava em volta, meio desconfiado, tocou em seu abdômen para ver se seu corpo realmente tinha voltado. O fato era real, ele havia voltado para o próprio corpo. Não sabia como isso tinha acontecido, mas não iria reclamar. O mesmo aconteceu com Helena. Amanheceu em sua cama confortável, ouvindo o som dos pássaros. Helena estava feliz, pois tinha libertado o príncipe da maldição e a troca de corpos tinha sido um sucesso. Porém, quando tocava seu braço, sentia falta daqueles músculos que acompanhavam o corpo do príncipe. Também notou que os anseios dela não passaram de ilusões, nada tinha acontecido de ruim com seu corpo. Pelo contrário, o príncipe pareceu ter deixado-o em bom estado. O quarto dela estava impecável, não tinha nenhum sinal de destruição. Ela imaginava que ele pudesse ter ficado agitado e quebrado as coisas, mas não foi o que aconteceu. Como de costume, uma das empregadas apareceu dando bom dia para Helena. Helena ficou satisfeita em ver o rosto conhecido de Bela. Olhava para a jovem e notava que, inclusive, Bela não tinha mudado muito. Como pensou, ele estava fingindo ser ela o tempo todo. Como Helena se negou a vê-lo, achou que ele pudesse ter feito algum tipo de retaliação. Enquanto isso, Bela falava com Helena que era bom ouvi-la dizendo que queria um café da manhã reforçado, já que não estava comendo tão bem nos últimos dias. Mesmo ouvindo aquilo, Helena não culpava o príncipe, já que tinham hábitos alimentares distintos. Depois, Helena pediu a Bela que reunisse seus familiares, pois queria tomar um chá aconchegante no jardim, com direito à torta e aquele chá delicioso que ela tanto amava. Depois de um tempo, o pedido de Helena foi realizado, e todos os seus familiares estavam à mesa esperando por ela. Assim que a jovem avistou o rosto dos pais, assim como dos irmãos, ficou muito satisfeita. Tinha passado por todos aqueles obstáculos e fingido ser uma mulher apaixonada pelo príncipe, exatamente para viver aquele momento em que sabia que estava livre. Para ela, não havia momento melhor do que desfrutar bons eventos com seus familiares. E todos eles tinham um jeito diferente de demonstrar afeição. Tudo estava em perfeita ordem. Tinha todas as guloseimas que ela gostava de comer, e seus irmãos estavam cada vez mais caprichando na atenção dedicada a ela. Ela se sentia bem. Achava divertido imaginar o príncipe tendo toda essa atenção dedicada a ele. No entanto, quando o mordomo daquela casa avisou que tinha uma mensagem do príncipe herdeiro, ela de imediato se assustou. A mensagem dizia que o príncipe herdeiro estava solicitando a presença da senhorita Helena no palácio. O duque achava que aquilo não passava de uma brincadeira desagradável, já que ele já tinha feito Helena sofrer o suficiente. No entanto, a jovem provou ser responsável o suficiente para acalmá-lo e dizer ao pai que não se importava, que poderia ver o príncipe. Seu pai sempre se admirava com a facilidade com que Helena mostra sua maturidade. Apesar de tão nova, parecia querer cuidar de todos os problemas da família. Ele dizia que fosse, mas que não deixasse o príncipe maltratar o coração dela.
Virando-se de costas, ela dizia que tinha sido agradável aquela hora do chá em família e agradecia a colaboração de todos. Partindo na carruagem em direção ao palácio, deixava seus pensamentos vazios. E assim que chegou ao palácio, pensava se deveria ou não se preocupar com o que o príncipe pudesse questionar. Mas aquela jovem ruiva já tinha seu corpo de volta e a maldição tinha sido quebrada. Tudo estava indo tão bem que não queria se preocupar à toa. Do lado de fora, com os braços cruzados e um semblante sério, o príncipe esperava Helena. No entanto, ela apenas respirou aquele ar de liberdade enquanto fechou seus olhos. Mas o príncipe a observava com o semblante vazio. Apesar de imaginar que queria muito ver naquele rosto, ele não iria dar o braço a torcer tão fácil. Agora, na hora da verdade, ela deveria dizer a ele o que tinha feito para que a troca de corpos tivesse sido realizada. No intuito de conversar com Helena, ele pediu que ela o seguisse, pois iriam para um caminho onde poderiam conversar. Virando-se para ela, falou que, se fosse com ele, ninguém iria escutá-la. Depois, perguntou abertamente o que ela havia feito com o corpo dele. Enquanto ouvia a pergunta do príncipe à sua frente, Helena fazia cara de paisagem. Essa atitude deixou o príncipe um tanto desconcertado. Ela sempre sorria quando conversava com ele, no entanto, estava séria. Ele achava que, naquele momento, ela deveria estar pensando em alguma desculpa para falar com ele. Porém, ela permaneceu com o olhar desviado e com o semblante vazio, apesar de seu rosto estar levemente afetivo. Depois de um tempo, ela disse que sentia muito, mas não estava certa sobre o que ele estava falando. Ele achava o cúmulo, agora ela estava fingindo não saber o que estava acontecendo. Foi mais claro com ela e mencionou a troca de corpos entre eles. Ela, ainda em silêncio, pensava que, como imaginou, ele sabia de tudo o tempo todo. No entanto, ela falou que os corpos deles foram trocados e era tudo o que sabia. Sem nem sequer se esforçar para tentar fingir, dizia que também foi uma surpresa para ela. Ele notou que Helena sequer fazia um esforço para tentar convencê-lo. Nesse momento, ficou tomado pelo ódio. Achava que não era o bastante apenas aquelas palavras sem nexo algum. No entanto, ela continuava calada, parecia estar analisando cada gesto do corpo dele. Ele perguntou quando foi que notou que os corpos mudaram e por que não disse nada a ele. Pelo contrário, depois de passarem uma noite juntos, ela simplesmente o abandonou. Apesar da situação delicada, ela achava interessante notar que ele sentiu o mesmo desprezo de alguém que foi abandonado. Mas era estranho, já que era isso que ele ia fazer com ela se tivesse tido a oportunidade. Rapidamente, usou a desculpa de ter aparecido uma ave perto do rio Isla com uma fita vermelha, o que sugeria que o nobre estava em estado crítico. Virando-se para ele, perguntou se gostaria de fazer mais alguma pergunta. O príncipe estava com tanta raiva que chegava a apertar o punho. Queria saber por que ela ignorou todas as mensagens que ele enviou para o palácio. Ela o evitou por 2 semanas. Como poderia explicar tal situação? Apesar de estar em silêncio, Helena achava muito deselegante da parte dele ter levantado o tom da voz. Ele sempre fazia isso, em vez de conversar com voz serena. De voz alterada, o semblante no rosto dele era sereno. Ela observava com pesar, pois era a última vez que estariam tão próximas. Ela olhou para ele, fazendo um gesto com o corpo, e dizia que houve mesmo uma razão para devolver todos os mensageiros, ela havia decidido manter distância dele. Aquelas palavras de Helena deixaram o coração do príncipe Derek um tanto inquieto, e ele quis saber o porquê daquela decisão. Ela, no entanto, apesar de dizer uma coisa triste, parecia feliz, sorria ao dizer que não o amava mais. Derek, por outro lado, ficou pasmo. Nunca achou que ouviria tais palavras tão cruéis saindo daqueles lábios tão belos. Ele virou o rosto, achava que deveria se conter um pouco mais. Ela notou quando, por um breve momento, ele perdeu a compostura. Ela agora estava esperando, pois ele sempre a olhava como se quisesse exterminá-la a qualquer momento. Mesmo assim, sempre engolia o próprio orgulho e seguia como se não tivesse nem mesmo amor próprio. Agora, ela pensava que havia ficado tão ferida por ter recebido tanta ignorância e desdém da parte de Derek que não sentia nada ao ver aquele rosto desesperado. E foi mais longe. A fim de causar um pouco mais de dor e agonia naquele príncipe, disse a ele que odiava a voz, o jeito com que ele se vestia, o cheiro e qualquer coisa que viesse dele.
Depois de ser tão categórica, ele simplesmente baixou a cabeça. Não acreditava que ela pudesse estar falando sério. Ela sabia o que ele estava pensando e disse que falava totalmente sério. Suportou por tempo demais e a troca de corpos foi a gota d'água. Mesmo dizendo todas aquelas coisas, encarou-o por um momento. Notou que agora o príncipe, que sequer pensava em alguém, fazia uma cara triste, chegando à estupidez. Virando-se de costas, disse que, se ele não tinha mais nada para dizer, ela simplesmente iria se retirar. Aquilo era demais para ele. Pediu a ela que não fosse, que esperasse apenas um segundo. Queria saber por que ela havia suportado tanto e por tanto tempo. Enquanto ele fez a pergunta, ela ficou parada escutando. Depois disse que pensou que um dia ele talvez pudesse mostrar a ela ao menos um sorriso amigável. Mas tudo o que ele continuou fazendo foi desprezá-la. Todos os atos carinhosos e tentativas de demonstrar o amor foram pagos com total indiferença. Avisou que estava cansada de fingir estar feliz com presentes ganhos depois de terem sido rejeitados por outras. Viveu atrás dele como um cachorro ansioso pelo amor de um dono, e aquilo já tinha sido suficiente para ela entender que ele nunca mudaria. Falou mais, disse que pensou em todas essas coisas enquanto esteve retida dentro do corpo dele. Agora ia ser diferente, queria viver um amor verdadeiro com alguém que a apreciasse do jeito que ela era. Derek, no entanto, apesar de ouvir todas aquelas palavras, não entendia por que Helena, de uma hora para outra, mudou totalmente sua atitude. Enquanto isso, a empregada dela estava ouvindo por detrás de uma roseira. Estava satisfeita, pois agora sua senhorita estava dando o troco naquele príncipe malvado. Acompanhando a senhorita Helena, Bella dizia que finalmente Helena tinha dado a ele o troco merecido. Enquanto Helena tentava tirar a sua luva, sentindo calor pelo momento tedioso, houve um barulho. Erguendo os olhos para ver o que estava acontecendo, notou que o barulho vinha de uma roseira. Pensava consigo quem poderia ser, talvez o príncipe estivesse seguindo. Mas ao olhar, notou que era Pierre, o jovem de cabelos prateados, que sempre teve uma queda por ela. Era a pessoa ideal, amado pelos pais dela, amigo dos irmãos de Helena e até mesmo as empregadas gostavam do jeito doce de Pierre. Ela estava preocupada se por acaso ele tivesse ouvido a conversa dela com o príncipe, e por isso perguntou desde quando ele estava ali. Ele falou que há pouco, assim que sentiu o aroma do perfume dela, procurou por detrás da roseira e notou a presença agradável da Lady Helena. Como sempre, ela gostava de ouvir os elogios vindos dele, era sempre agradável de se ouvir. Quis saber se ele estava indo para o palácio. Ele respondeu que sim. Mas antes queria fazer uma pergunta, por isso, meio acanhado, hesitou antes de fazê-la. Helena, com os olhos doces e um sorriso amigável, esperava pela pergunta de Pierre. Enquanto isso, arrependido, o príncipe andava em passos firmes para alcançar Helena. Tinha algo que não havia dito. Muito apressado, pois não queria deixá-la partir antes de deixar as coisas muito claras. Além do mais, tinha um presente que deveria entregar para ela, mas não teve oportunidade. Notou que o momento não era oportuno, pois de trás da roseira avistava Helena, sua empregada e Pierre. De onde estava, ouviu o que os três estavam comunicando. Pela atitude e pelo rosto envergonhado de Pierre, sabia que ele estava fazendo a Helena algum tipo de proposta. Antes de fazer a tal pergunta, Pierre elogiou mais uma vez Helena, dizendo que ela parecia sempre estar muito bem. Depois perguntou a ela se havia pensado em escolhê-lo para a companhia do banquete de aniversário. Enquanto Helena tinha seus olhos voltados para o jovem Pierre, o príncipe apenas observava. Por mais que estivesse diante dos seus olhos, Frederick não acreditava. A mesma mulher que havia roubado seu corpo agora se engraçava para Pierre. Ela ficava toda animada enquanto ele pedia a ela que o escolhesse como companhia para o baile. É claro que ela havia gostado, mas não iria entregar o jogo assim tão fácil, por isso pediu um certo tempo para poder responder. Aquele rapaz pertencia a uma família forte e ela o conhecia desde criança, sabia que era uma boa pessoa. Já havia observado o sorriso dele, que transmitia uma certa tranquilidade, além da voz suave e agradável. De qualquer modo, era bom ter um acompanhante. Olhando para o jovem Pierre, Helena perguntou quanto tempo ele poderia dar a ela para responder. Sorrindo, ele avisou que daria o tempo que ela precisasse. É claro, não deveria demorar muito, pois ele teria que fazer alguns preparativos. A empregada pensava que cavaleiros como Pierre recebiam muitas cartas de amor, e por isso, sua senhorita não poderia esperar muito para responder. Depois, Pierre perguntou se Helena iria voltar e se ele poderia acompanhá-la até a carruagem. Foi nesse momento que o príncipe apareceu. Perguntava sobre a 7ª Ordem dos Cavaleiros e queria saber de Pierre se havia estado tudo bem com eles.
Helena se surpreendeu ao ver que o príncipe estava, aparentemente, observando-os há muito tempo. Até mesmo seus indícios corporais eram claros. Ele parecia aparentar ciúmes. Com isso, ela o cumprimentou e ficou pensando desde quando ele estava observando tudo. Pierre também cumprimentou. Dizia que sentia muito, havia visto aquela senhorita e resolveu conversar por um momento. Depois disso, o jovem, voltando a olhar para Helena, dizia a ela que esperava que a resposta dada futuramente fosse positiva. Saindo, pediu desculpas por não poder acompanhá-la até a carruagem como havia sugerido. Enquanto isso, o príncipe Derek olhava para Helena com um olhar de desaprovação. Achava que aquela mulher mudava rapidamente seus pensamentos. Queria conversar com ela caso tivesse tempo. Não levaria muito, era só um momento. Não tinha nada para falar com ele. Obviamente, ele estava apenas tentando investigar o motivo da maldição, e ela não poderia dar nenhum tipo de informação sobre isso. Ela sabia que para aqueles que tinham coisas a esconder, o melhor era não falar, e do nada, voltou a chorar. Virando o rosto, dizia a ele que sentia muito, mas naquele momento estava com pressa e não poderia conversar. Ele ficava intrigado. Tinha visto aquele rosto há pouco tempo sorrindo, cheio de alegria, quando conversava com Pierre. Agora estava chorando na presença dele. Ele ficou com raiva, virou o rosto, não queria ver aquela mulher chorar em sua frente novamente. Por isso, apenas tentou se aproximar, depois mudou de ideia e se esquivou. Virando de costas, pensava que não iria cair 2 vezes no mesmo truque. Enquanto isso, a empregada escutava sua senhorita avisar que voltariam para a carruagem. Em prantos, Helena era apoiada por sua empregada Bella, que não entendia por que o príncipe era tão ruim com ela e, novamente, estava deixando a senhorita em lágrimas. A carruagem rapidamente tomou o rumo para a mansão Chandler. E, dentro dela, Helena ainda aparentava uma tristeza sem igual. No entanto, assim que levantou o rosto, demonstrava que era apenas fingimento. A empregada, apesar de assustada, ficou aliviada, pois notou que a senhorita não era nenhuma boba. Dentro da carruagem, ela tentava explicar para Bella, dizendo que suas lágrimas, depois de tanto chorar, pareciam ter acabado. Bella dizia que, de toda forma, se alegrava, até porque estava cansada de ver sua senhorita sempre chorar. Enquanto isso, Helena achava que naquele dia tudo tinha saído bem. Apesar de ter roubado o corpo do príncipe, se fosse aceitar sua proposta, ele seria capaz de castigar a ela e sua família. Assim como tinha feito na vida anterior, quando pediu que destruíssem todos e não deixassem nenhuma evidência. Apesar de Helena agora ser cruel com alguém que não sabia o que estava acontecendo, ela tinha seus motivos. A ruiva de olhos dourados estava tentando mudar um destino. Não queria passar novamente pelas mazelas que havia sofrido com o príncipe. Mesmo assim, sentia que, daquela vez, parecia entender aquela pessoa um pouco mais. Agora, enquanto olhava seu reflexo, lembrava-se de sua empregada dizendo que o príncipe sempre fazia aquilo. É claro que a empregada não sabia que era ele. Ela achava que seria mais fácil se ele tivesse realmente enlouquecido e ficasse cego de amor por ela, então não teria que se preocupar com a família. Mas Derek não era um homem que venderia seu país por uma mulher, e disso ela sabia. Depois, falou com a empregada, que achava que precisaria de joias novas. Por isso, deveria chamar o joalheiro imediatamente. Pedia que, por favor, dissesse a eles que a visitassem quando tivessem tempo. Assim, poderia preparar um chá delicioso. Apesar de ser um empregado da joalheria, era uma pessoa muito forte. A noite caiu rápido, e naquele grande palácio, o príncipe herdeiro ainda estava em conflito. Não sabia o porquê das lágrimas de Helena. Nem mesmo sabia se poderia confiar em alguma coisa que aquela mulher ardilosa havia dito ou feito. Agora, pensando melhor, parecia que tudo o que ela tinha feito soava 100% como atuação. Mas não adiantava. Ele havia aprimorado seus sentidos no país inimigo, arriscando a própria vida. Por isso, achava que a atuação dela nem fora tão boa. Mesmo assim, pensava, por que ela chorava tão facilmente diante dele? Será que poderia ser tão falsa e fingida a esse ponto? Derek pensou que Helena havia ficado muito segura, achando que, se deixasse visíveis suas lágrimas, ele desistiria de qualquer coisa. Mas ele não podia.
Queria saber mais sobre a troca de corpos. Aquela mulher era astuta e ele precisaria de um plano rápido. A conversa que tiveram naquele dia deixou claro que a troca de corpos foi intencional. Depois de procurar alguma coisa no bolso, ficou olhando o presente que daria a Helena na ilha de Isla. Naquela caixa tinha um colar de compromisso. No entanto, ficou nervoso porque o corpo dele havia mudado. O subordinado que estava limpando trouxe-o de volta à realidade. Enquanto pensava nisso, seu mordomo quis entrar, pois queria conversar com ele. Ele estava com um pacote nas mãos e dizia que havia levado um bom chá, querendo que ele bebesse. O homem falava que aquele era o chá de que o príncipe tanto falava naqueles dias e queria saber por que, nos últimos tempos, não estava bebendo. O príncipe nem podia acreditar. Ao olhar para o marquês, ficou chateado. Por isso, virou o rosto e não quis ver o chá. Depois teve uma ideia. Poderia chamar o jovem Chandler para encontrá-lo na corte imperial e fazer o exame daquele chá. Pensava que aquele era o ponto fraco que Helena havia deixado exposto.